rei ajudado por Deus. Na parte 1, temos um rei infiel e idólatra. E na parte 2, um milagre salva os israelitas. Será que Deus ajuda até mesmo aqueles reis que são infiéis e idólatras? Porque o rei é uma autoridade, concorda? Com isso, ele tem o poder de induzir e permitir o pecado no meio de seu povo, assim como também pode varrer para longe do seu reino tudo aquilo que desagrada a Deus, como já vimos que alguns reis fizeram. Mas aqui no blocão temos uma dica, hein? Fique ligado. A nossa fidelidade a Deus abençoa até aqueles que estão ao nosso redor. A referência bíblica da lição encontra-se em 2 Reis, capítulo 3, do versículo 1 ao 24. Conclusão do saber mais: Jorão não foi um bom rei. Ele não agradou ao Senhor, foi infiel, idólatra, mas ao se unir a Josafá, que era o rei de Judá, o rei da lição anterior, vocês lembram? Um rei bom e fiel a Deus, Jorão acabou sendo beneficiado. Ele recebeu a ajuda de Deus. Vamos entender melhor essa história? Trabalhando a lição, tópico 1, um rei infiel e idólatra. Aconteceu que Acabe, pai de Jorão, esposo de Jezabel, aquela que perseguiu os profetas. Então, Acabe reinou sobre Israel e obrigava os moabitas a pagar impostos. Eu estou explicando de uma maneira bem resumida, ok? Mas aqui na revista a explicação está bem detalhada, inclusive explica até o tipo de imposto. Bom, continuando. Quando Acabe morre, o povo do país de Moabe, os moabitas, se revoltam contra Israel e se recusam a continuar pagando tributo. Foi então que o rei Jorão reuniu seu exército, chamou o rei de Edom e o rei Josafá de Judá para os auxiliarem. Tudo isso porque o rei de Moabe parou de pagar o tal tributo. Então os 3 reis foram pelo deserto para pegar os moabitas de surpresa. Só que depois de 7 dias acabou toda a água, tanto para os homens quanto para os animais. No meio de toda essa situação, Jorão murmurava, questionava Deus, o porquê Deus tinha permitido ali 3 reis naquela situação, entregue aos seus inimigos. Só que Jorão era idólatra. Embora ele tivesse tirado lá a imagem do falso deus Baal, ele manteve a adoração aos bezerros de ouro. Escolha errada. Mas Josafá estava ali também e ele era um rei fiel a Deus. Então, Josafá perguntou se não havia no meio daquele exército um profeta, um homem de Deus, para que eles pudessem pedir ajuda sobre o que fazer naquela situação. Então o oficial falou sobre o profeta Eliseu. Tópico 2. Um milagre salva os israelitas. Os 3 reis foram até o profeta, só que o profeta Eliseu repudiava a presença do rei Jorão. Daí ele respondeu: me deixe e procure os profetas que a sua mãe Jezabel e seu pai Acabe consultavam. Mas, com a vida de todos em perigo, Jorão insistiu e o profeta disse que só responderia em consideração a Josafá, que era um rei temente e fiel a Deus. Para saber como termina essa guerra, essa história incrível, você vai ter que ler a lição inteira. Mas já posso te garantir que, por causa de um servo fiel, Deus é capaz de poupar a vida de todos. Às vezes, seu aluno pode ser o único servo de Deus na família dele. E é justamente por causa dessa criança que a salvação vai chegar naquela família. Uma dica que eu quero deixar é que essa lição é cheia de altos e baixos. Quanto menos se espera, Deus entra no negócio milagrosamente, tudo muda. Aqueles 3 reis que poderiam ter morrido no deserto é salvo por um milagre de Deus. Então, estude bem essa lição, porque ela não é fácil. Dê ênfase na forma como você vai ensinar. Entusiasmo, faça com que seus alunos viajem nessa aventura e eles precisam ver e entender que mesmo quando eles estiverem no meio de pessoas que não servem a Deus, o amor do Senhor vai alcançar a todos por causa da sua vida, da sua fidelidade. Vamos encerrar a lição utilizando o baú negro. Enquanto você for contando a lição, distribua papéis e peça para que as crianças escrevam nele tudo o que elas identificarem,
tudo que elas entenderem como infidelidade. Eles também podem colocar no papel a infidelidade referente à vida deles ou até mesmo referente à vida da família, o contexto familiar. No final da lição, peça para que eles amassem, coloque os papeizinhos dentro do baú negro e antes da oração, pegue esses papéis, coloque perto da porta e peça para o ajudante do dia varrer todo aquele pecado, toda aquela infidelidade, pegue a vassoura e varra para longe. Pegue para eles varrerem toda a infidelidade para fora de sala. Fora tudo aquilo que desagrada a Deus. Encerrando, a fidelidade e o testemunho dos servos fiéis a Deus podem abençoar aquele que não o teme. O rei Jorão foi vitorioso nessa batalha por causa da fidelidade do rei Josafá. Muitas batalhas podem ser ganhas com o resultado das orações e da fé daqueles que amam a Deus.